Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar com você mais uma vez nesse canal para celebrar a palavra de Deus. É um privilégio realmente grande para mim. E hoje eu quero falar de contrição, hoje eu quero falar de quebrantamento, eu quero falar de olharmos, vermos, enxergarmos e tentar medir isso em relevância em relação à palavra de Deus e o querer de Deus. Fique conosco, com certeza será a palavra de Deus oportuna para o nosso coração, para a nossa vida. Ali, peço que se inscreva no canal, que ative o sininho para receber as nossas notificações. Importante que você dê o seu like, avalie a mensagem, faça a sua contribuição com comentários que você possa fazer, mas nunca deixe de repassar ou compartilhar essa mensagem com alguém. Salmo 51. Esse salmo é muito relevante para a nossa vida, porque o Salmo 51, todos sabem, os estudiosos da Bíblia sabem, que é um salmo liberado, cantado, celebrado pelo salmista Davi em um momento crucial da sua vida. Eu quero ler aqui alguns versículos para prosseguir no comentário. O Salmo de número 51 começa assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. O salmista, ou Davi, quando a gente usa a expressão salmista, é porque é alguém que está cantando, celebrando ao Senhor, com uma motivação no coração. E os salmos, eu sei que você sabe, só relembrando, são canções celebradas ao Senhor, e essas canções diferem um pouco da maioria da construção dos cânticos de hoje. As construções dos cânticos de hoje, grande parte não são escritos pelo próprio cantor. O cantor é chamado intérprete de uma canção que foi composta por outra pessoa. E às vezes, uma pessoa escreve a letra, outro põe a música e outro interpreta aquilo que os dois fizeram. Então, são três envolvidos nisso, na maioria das vezes ou em grande parte das vezes. Esses salmos que nós temos na Bíblia, eles sugerem para nós um pensamento ou a ideia, principalmente aqueles que Davi celebrou o Senhor, de alguém com uma harpa na mão, um instrumento musical, assentado ou de pé, isso não importa, esqueça a postura, em relacionamento com Deus, falando com Deus e tangendo o seu instrumento. Enquanto fala com Deus, enquanto pensa no Senhor e vê a sua própria vida, ele então essa pessoa coloca diante de Deus aquilo que vai no seu coração em relação a Deus, aquilo que ele está vivenciando, aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está colocando diante de Deus em oração. Muitos desses salmos, eles foram celebrados ao Senhor em diversos momentos da vida dessas pessoas, e principalmente do Davi, do rei Davi, do menino Davi, do guerreiro Davi, do homem Davi, do homem que estava na vontade de Deus, do homem que havia cometido coisas ruins, atrocidades, por assim dizer. Então, tal é a composição do salmo, tal é a expressão das palavras. Elas não são palavras pensadas para dizer, elas são palavras ditas por conta do relacionamento. Está entendendo a diferença disso? Você sabe aquele momento que você ora, eu peço permissão, você de repente não entre no assunto do que eu li, talvez entre daqui a pouquinho enquanto falo, mas você sabe aquele momento que você ora ao Senhor e você não chega diante de Deus com palavras prévias, com expressões imaginadas. Você tão somente vai falar com Deus, e o que vai fluir, o composto que vai fluir, não são coisas que você imaginou, coisas que você escreveu. São coisas que estão fluindo no relacionamento com Deus da oração.
a diferença. Por isso que eu não sou muito favorável a essas orações escritas que um repassa para o outro. Olha que oração, faça essa oração. Isso foge ao preceito bíblico de oração, que é um produto resultante de relacionamento com Deus. Por conta de ter um relacionamento com Deus, as palavras da oração fluem, advêm desse relacionamento com Deus. Não são as palavras que vão gerar o relacionamento. Você pode compreender isso? Não são as palavras que vão gerar o relacionamento, mas porque há um relacionamento, esse relacionamento sugere as palavras. É isso que os salmos retratam para nós. Então, quando eu tenho um relacionamento com Deus, esse relacionamento é causa, é base, é fonte para tudo na minha vida. O relacionamento não é uma consequência. O relacionamento é uma fonte, é a base de tudo, é a causa para tudo. E porque tenho um relacionamento com Deus, eu vivo desta maneira. Porque tenho um relacionamento com Deus, eu falo desta maneira. Porque tenho um relacionamento com Deus, eu reajo desta maneira. Não vou reagir para ter o relacionamento, não vou falar para ter um relacionamento. Volta ao assunto que talvez seja inquietante e talvez não agrade a todos, mas é a verdade das Escrituras. Você não deve ou não deveria pegar uma oração que alguém fez e tentar repeti-la sem estar vivendo aquilo que a pessoa está vivendo. Quando você parte para as Escrituras, você que tem hábito de ler os Salmos, ler a Bíblia, mas principalmente os Salmos que retratam uma variedade de sentimentos. Quando você parte para olhar um salmo como o Salmo de número 51, deixe focá-lo, que foi colocado diante de Deus por conta de alguém que havia pecado e que estava com a sua mente cauterizada, não estava acusando, não estava latente, não estava presente na sua alma o seu erro. E então, quando vem a verdade daquilo que ele havia feito, então ele parte para o arrependimento, e partindo para o arrependimento, ele fala as palavras de arrependimento. Qualquer pessoa que estiver nessa mesma circunstância e quiser e for da vontade desta pessoa reatar seu relacionamento com Deus, pedir perdão, clamar porque está chorando pelo seu pecado. Você já ouviu essa expressão? Chorar pelos pecados? Alguém que cometeu algo que feriu a santidade de Deus na sua própria vida, e esta pessoa chora, ela lamenta, ela sente arrependimento, ela vive o arrependimento, então parte para reaver, para consertar, para organizar o seu altar espiritual em Deus. Então qualquer pessoa que esteja numa situação dessa e lê o Salmo 51 vai se identificar com ele. Por quê? Porque era o que estava movendo o salmista naquela hora. Agora qualquer outra pessoa que não está vivendo o que está vivendo vai ler isso aqui sem sentir isso aqui, sem viver isso aqui, talvez vai enxergar um percentual disso aqui, mas não vai tocar no todo disso aqui, porque qualquer frase que eu repita de terceiros que não é produzido por mim, aquilo não é original, aquilo não é autêntico. Você consegue compreender que o que eu estou fazendo não é uma crítica destrutiva? Na verdade, o que estou fazendo é uma análise. Eu estou analisando com você que a gente precisa ter vida com Deus, relacionamento com Deus, para poder sentir as palavras de alguém, principalmente nos Salmos, que é o que está em foco, para nós entendermos o verdadeiro sentido. Então quero orar com você agora, porque como disse, talvez não falaria do que li, eu falo na palavra de amanhã. Eu quero orar com você para que seja gerado em nós, se você já tem, que isso seja mais aguçado, mais vívido, mais claro, mais sério, mais profundo. Se você não tem, que isso seja gerado em você um desejo forte de se relacionar com Deus e não vivermos ou não pensarmos que nós estamos tendo relacionamento com Deus advindo de
conceito de outros, advindo de relacionamento de outros, de tomar palavras de oração, de tomar palavras de cântico que alguém fez e colocar aquilo diante de Deus como se aquilo estivesse fazendo algum efeito. Não está. Só vai fazer o efeito quando houver sentimento naquilo que nós estamos colocando diante do altar de Deus. Pai querido, eu me uno a este irmão, a esta irmã, esta pessoa que está comigo agora, neste momento. Eu coloco diante do Senhor esta necessidade que eu tenho de não copiar a atitude de pessoas, como que expressando devoção ao Senhor sem estar sentindo aquilo. Pai, que o Teu Espírito produza no nosso interior, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, no nosso sentimento, sim. Ó Pai, que produza as palavras advindas de um relacionamento, Senhor, de um sentimento de relacionamento com o Senhor, para que isso seja legítimo, para que isso seja autêntico, para que isso seja idôneo e que seja a fala do nosso ser ao Senhor. Eu te louvo por este momento, eu te agradeço por poder orar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.